Vamos falar sobre dor na cervical. Você tem algum tipo de dor aqui nessa região? A Mari, a nossa osteopata, vai falar sobre esse assunto hoje. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada pelo convite. Mari, muito bom te receber aqui para aprender com você sobre esse assunto que é tão importante. Então, assim, você trabalha diretamente com muitas pessoas, né? E a gente vê que tem muita gente com dor na cervical, acho também que está relacionado com o celular. Me corrija se eu estiver errada. Com certeza. E daí, assim, qual os sintomas, o quanto isso afeta no dia a dia das pessoas? Fala um pouquinho para nós sobre esse assunto. Hoje em dia, a gente usa muito o celular para tudo. Celular para divulgar o seu trabalho, celular para fazer uma transação, para o banco, para qualquer outra coisa a gente utiliza, tá tudo no celular. Verdade. Então, a maioria das pessoas, quando utilizam o celular, quando estão no dia a dia caminhando, elas estão sempre nessa posição. E quanto mais baixo está a cervical, mais tensiona os músculos suboccipitais e toda a região cervical, região de escápula. Então, muita gente vem reclamando, ai, Mari, tô com dor na região do trapézio, tô com dor na região cervical, dor que irradia para a região da cabeça. E, assim, tá tendo muitos casos e gerando também muitas hérnias de disco, né, devido a esse mau posicionamento. Então, quem não tem dor vai ter. Que coisa, né? É bem complicado. Aí a gente faz todo um tratamento, né, uma terapia manual para soltar toda essa região, né, para desbloquear todas as regiões que estão tensas, né, e através de técnicas manuais, cranianas, né, todas as técnicas neurais, e assim a gente também passa exercícios, né, para a pessoa poder fazer em casa, técnicas de relaxamento, porque é uma patologia bem comum, assim, é uma das 70% lá da pessoal da minha clínica que me procura com dor na região cervical. Olha só, e daí o que acontece? As pessoas sentem uma dor, tomam um medicamento, aí passa naquele momento. Só que a gente não foi na causa, a gente não resolveu o problema. É isso que eu tento explicar para todos os pacientes. A medicação, ela só trata o sintoma, né? Ela vai tratar a dor naquele momento, mas ela não vai tratar a causa. Né? Então, isso que eu explico para o paciente. Ele pode tomar, eu não sou contra tomar remédio. O problema é que, tipo, se isso se prolongar durante muito tempo, isso vira uma dor crônica e é muito mais difícil de tratar. Por isso que eu sempre falo para o pessoal, assim, sempre quando a gente tá com uma dor inicial, uma dor aguda, ela é muito mais fácil de se reverter do que uma dor crônica, uma dor antiga. Tu já carrega, né, aquela dor e tu vive com aquela dor, e daqui a pouco tu acha assim, não, faz parte do meu corpo. Olha que injusto a gente viver com uma dor. A gente tem que ir atrás de uma solução. E é exatamente isso, né? Exatamente isso que eu explico para os pacientes, da onde está gerando aquela dor, por que está sentindo dor e essa dor está irradiando para a região da cabeça ou está irradiando para o ombro, a região cervical. Então, a gente vai lá na causa, né? Na origem da dor. Mari, eu sempre falo assim que a osteopatia, ela nos mostra, nos comprova que o nosso corpo está todo interligado. E que um pontinho aqui tem ligação direta com outro pontinho aqui. Exatamente. Então, assim, quando você faz essa avaliação, até para explicar para quem está nos acompanhando, é uma avaliação onde você vai analisar cada pedacinho do corpo, né? Exatamente. Porque, eu tô com dor na cervical, por que ela tá avaliando a minha boca? Por quê? Mas tudo tá interligado, né? A gente não é bloquinho separado, né? Inclusive, eu já tive alguns pacientes médicos, né? E, por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha muita dor no ombro direito. E, durante a avaliação, foi visto que existia uma relação com a região do fígado. E foi explicado, porque assim, aqui da região do ombro passa músculo, passa tendão, passa nervo, passa fáscia, tem região do peritônio, é tudo uma região conjunta, complexa. Não é uma coisinha separada, o ombro não é separado de todas as estruturas da cervical, né? Então, eu expliquei toda a anatomia, a fisiologia, por que o fígado estava relacionado, a relação do nervo frênico, a relação do nervo vago, né? A relação do plexo cervical, do plexo braquial com a região do fígado, né? Então, é isso que a gente busca. E é isso que o pessoal, assim, acha surpreendente, né?
É fantástico mesmo, eu amo e eu já quero, ouvindo você falar, já quero marcar a minha sessão. E quando a gente pensa aí nessa sessão, né, as pessoas sempre querem uma solução há quanto tempo? A gente sabe que cada paciente, cada pessoa é única, mas Mari, tem uma estimativa aí de quantas sessões para já amenizar essa dor, esse peso que eu carrego? Eu aposto que muitas pessoas também, cervical. Cada pessoa reage de uma forma, tá? Normalmente a gente faz uma média de 3 a 5 ou 7 sessões, tá? Mas isso vai de pessoa para pessoa, porque assim, depende do estado que ela estiver. Se ela estiver com um problema crônico, um problema antigo, provavelmente ela vai levar muito mais tempo para ter resultado, né? Agora, os casos assim mais recentes, em algumas pessoas, normalmente tem uma resposta um pouco mais rápida, né? Então, às vezes, na primeira, na segunda, na terceira, poxa, Mari, já não tô sentindo mais nada. Normalmente, na primeira sessão, a pessoa já sai bem mais aliviada, né? E vê e percebe, nossa, como o meu pescoço tá mais solto, como a região do meu ombro. Mas isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas, em média, a gente prioriza, assim, de 3, 5 a 7 no máximo. Perfeito. Mari, o que acontece nessa sessão? Então, quando o paciente chega, ele vai fazer primeiro uma entrevista, né, onde eu vou perguntar sobre os hábitos da vida dele, né, sobre cirurgias que ele já fez, sobre onde está doendo mais, quais são as queixas principais, as queixas secundárias, né, se ele já teve alguma fratura, enfim, eu vou perguntar tudo que acontece na vida dele para a gente inicialmente buscar como começou essa dor, né? Da onde ela se originou, há quanto tempo ele está sentindo isso, né? A partir daí a gente vai para avaliação, aí a gente faz uma avaliação com testes físicos, uma avaliação postural para tentar descobrir a origem, né? São feitos vários testes. A partir daí a gente inicia o tratamento, né? Então, isso é um primeiro plano, eu sempre explico para o paciente, a gente vai fazer uma anamnese, uma avaliação e vai iniciar. A partir desse momento, eu vou poder dizer quantas sessões vão ser necessárias para o teu caso. Que legal, é fantástico. Eu sou apaixonada, né? Não, e assim, você vivenciar e ver os resultados, né, Mari? Porque o paciente vai te mostrar. Né, que deu certo e que realmente era isso, assim, e a gente vê as pessoas estão muito tensas, e aí isso que vem causando todas essas dores também, né? Inclusive, quando eu saí da faculdade, eu atendi a fisioterapia domiciliar, e na época que eu estava atendendo, eu atendi uma senhora que ela era obesa mórbida, e acabei machucando a minha coluna em decorrência dos atendimentos, porque ela era muito pesada, enfim. Acabei tendo duas hérnias de disco, com pinçamento do nervo ciático. E eu lembro que o médico queria operar, enfim. Mas aí eu já conhecia, né, um pouco sobre a osteopatia e fiz o tratamento. E assim, eu vou te falar, em 3, 4 sessões a minha dor sumiu. Eu nunca mais senti dor do jeito que eu sentia, assim, eu fiquei travada, sabe? Então, a partir daquele momento eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, eu quero conhecer mais, eu quero estudar isso, eu quero trabalhar com isso, sabe? Porque é uma coisa assim, é um problema biomecânico que às vezes não é só um problema, um sintoma que a gente vai tratar com remédio, é um problema biomecânico, né? É um problema da coluna, alguma estrutura ali não tá legal, não tá no lugar e precisa de um ajuste, né? Mari, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento e informações conosco e até a próxima. Até, muito obrigada pelo convite. O que fazer durante uma crise de uma criança? Óbvio que para nos ajudar a compreender esses comportamentos e nos trazer dicas incríveis, eu trouxe a Ju, nossa psicóloga. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. É um prazer, como sempre. Ju, o que a gente faz quando a criança está aí vivendo uma crise mesmo, né? Quais são as dicas? Eu acho que a primeira coisa é a gente saber o que é uma crise, diferenciar uma birra de uma crise. Porque todo mundo acha que é a mesma coisa, ninguém sabe o que fazer em uma, em outra. Então, a primeira coisa é a gente entender que a birra, ela tem sempre uma função. O que significa isso? A criança quer um brinquedo e alguém fala não.
Aí ela vai fazer uma birra porque ela quer aquele brinquedo. Claro que a birra, ela pode se transformar numa crise. Só que a diferença é que uma tem função, tanto social quanto por querer algo, uma frustração. Então sempre envolve o outro. E a crise não. Quando que a gente sabe que isso passou por uma crise? Quando a criança já nem sabe mais o que ela quer. Qual é a mãe que nunca falou isso? Ah, já não sabe nem mais o que quer. É aí quando realmente a birra passou por uma crise. Então ela está desregulada, ela não consegue regular as próprias emoções, ela já não sabe mais o que ela quer, mesmo que tu dê aquilo que ela estava pedindo, ela não vai parar porque ela entrou realmente num estado de crise. E aí eu sempre falo para as pessoas, o que a gente faria com um adulto em crise? O que tu faria, Mari? Uma amiga tua chegou e tá numa crise, chorando, nervosa. O que tu faria, Mari? Senta, toma um copinho de água, te acalma, vamos conversar. Quer falar sobre um outro assunto? Exatamente. E por que com a criança a gente fica brigando, ignora e sai de perto e deixa ela chorando sozinha? Ninguém deixa um adulto chorando sozinho. Ninguém ignora, independente se é birra ou crise. Então a gente sempre tem que se perguntar, eu faria isso com um adulto? Eu faria isso com a minha mãe, com a minha amiga, com meu esposo, com a minha esposa? Se a resposta é não, não faça isso com uma criança. Porque a criança, ela nada mais é do que um ser humano pequeno. Em construção ainda, né? Isso ainda leva a gente a pensar que a gente deveria tomar muito mais cuidado. A parte responsável pela regulação emocional no nosso cérebro só é totalmente desenvolvida aos 25 anos de idade. E tem gente que é adulta e ainda também não consegue regular as emoções, né, Mari? É verdade. Então, na hora da crise, não se faz nada a não ser acolhimento. Acolhe essa crise. Como que a gente acolhe? Cada um é diferente. Tem criança que vai gostar de um abraço, de um toque, tem criança que vai aumentar a crise se chegar perto, pode oferecer água, ou se é uma criança verbal que já consegue responder, pergunta, o que eu posso fazer? Posso ficar aqui pertinho? Você quer um abraço? Você quer respirar, tomar uma água, sair, dar uma voltinha? Ju, mas não vai acabar reforçando o comportamento de entrar em crise, chorar para conseguir obter essas coisas? Nesse momento não importa. Quando tá pegando fogo, a gente se preocupa em como não deixar mais pegar fogo ou a gente apaga o fogo? A gente não vai parar a pensar, nossa, como é que eu vou fazer isso e aquilo, como é que eu vou ensinar? No momento da crise, a gente não ensina nada. A gente simplesmente ajuda a criança a ter uma regulação para ela conseguir voltar ao estado normal dela. Uau. Ju, a gente vem, eu penso assim, a gente fala que as pessoas, o mundo não está preparado para ter crianças, né? Então, em todos os lugares, quando uma criança faz uma birra ou tem uma crise, os olhares, eles já... E muitas vezes os pais, por vergonha, por medo do que as pessoas vão falar, agem de uma forma punindo, brigando e piorando a situação, porque a sociedade exige isso da gente, né? A gente precisa levantar uma bandeira para mudar isso, né, Ju? A gente vem de uma cultura, Mari, não sei no teu caso, na tua infância, mas de que a gente apanhava, a gente ia pro quarto de castigo, os pais brigavam, né? A escola também, a gente era colocada de castigo. E aí eu costumo ouvir muito essa frase quando eu vou orientar uma família. Ah, mas eu tô vivo. Sobrevivência, eu sobrevivi. E aí eu pergunto assim, tá, então o teu objetivo é que a criança sobreviva ou que ela viva? Ela então tem que sobreviver. Ela tem, né, uma questão então que ela tem que lutar pela vida dela. Ela não está sendo educada, ela está sobrevivendo. Então, quando eu pergunto faço esses questionamentos, que eles são bem para fazer a pessoa refletir, direto, as pessoas ficam, nossa, então não é bem esse o caminho. Às vezes eu ainda atendo alguns pais, né, que são mais rígidos ainda, militares, né, que teve um regime militar, que tudo bem, a gente compreende que a vida foi difícil, e eles ainda vão tendo dificuldade em mudar esse comportamento. Porém, a pergunta é sempre essa, você não gostava de apanhar, você não aprendeu dessa forma. Você aprendeu de outras formas que você nem lembra, mas você lembra de você apanhando. Né? E aí eu pergunto assim, se eu te ensinar uma técnica que vai ter o mesmo resultado, você prefere bater ou realizar essa técnica?
Né? E aí, mas a gente está na geração do mimimi, né? Das crianças que estão tudo mal educadas. Mas é porque talvez não estão sabendo ter um meio termo. Porque a gente foi de um 8, que não pode bater, não pode brigar, para um 80. E aí as pessoas, elas estão nesse 80 porque elas não sabem mais o que fazer. Porque elas pegam a técnica, a teoria, mas elas não sabem como aplicar. Então elas precisam aprender a forma correta, porque elas pararam de bater, mas também liberaram tudo. Elas não sabem como dar, né, o limite sem brigar, sem bater. Tem uma forma. E claro que também tem que ensinar a ter consequências do comportamento, mas não é batendo e gritando com uma criança. Porque a gente não faz isso com adulto. Se você erra, eu não vou gritar com você, não vou brigar, não vou bater em você. Eu vou, de forma calma e respeitosa, te ensinar a fazer da forma correta. Ju, quando a gente fala aí nessas técnicas aí, o que a gente pode, né, dar de spoiler? Eu sei que nada dispensa a consulta, o dia a dia ali, você entender a dor da família, mas tem como compartilhar algumas coisinhas aí pra nós, até pra mãe aqui, colocar em prática? Eu acho que a primeira coisa é que as pessoas têm que entender que cada caso é um caso, né? Eu sempre falo, aquele conselho de mãe para mãe nem sempre funciona porque cada situação é uma situação diferente, né? A birra é por uma função diferente, a manutenção dessa birra são por comportamentos do meio daquela criança que são diferentes também, mas a gente sempre tem que avaliar o contexto. Então, o passo a passo da regulação emocional, porque isso é indispensável ensinar a criança. Nomear as emoções, identificar se ela consegue falar o que ela está sentindo no meio da situação, ensinar a criança de forma respeitosa, com uma comunicação não violenta, a expressar o que ela está sentindo, e a própria mãe e pai, ou responsável, também expressar o que eles estão sentindo com o comportamento da criança. Então, a gente conseguir fazer todo esse passo a passo, de ensinar a criança a nomear, a se regular, respirar fundo, tomar uma água, ver o que para aquela criança ajuda ela a regular. E em outro momento daí, eu vou ensinar ela como ela deve se comportar naquela situação, naquele contexto. Mas nunca é no momento da crise. Porque o nosso cérebro, quando a gente está em crise, com as emoções afloradas, a gente oxigena somente uma parte do nosso cérebro que é responsável pela emoção. A parte que é responsável pelo cognitivo, de resolução de problema, de análise e tudo mais, ela não está oxigenada. Então eu não aprendo nada quando eu estou em crise. Por isso que não dá para bater, para brigar, para tentar ensinar nesse momento, porque a criança não está atinando. Então, em outro momento, eu vou identificar qual foi o problema, por que a criança entrou em crise, para então conseguir ensinar ela um outro comportamento para substituir aquele que ela não conseguiu lidar naquela situação. Sensacional. Eu amei. Obrigada, Ju, Imagina. por dividir tanto conhecimento conosco. Eu espero que você tenha gostado também. E se ficou com alguma dúvida, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura Juliana Barbato, lá você vai encontrar realmente muita informação de qualidade. Obrigada, Ju, até a próxima. Obrigada também, até a próxima. A introdução alimentar do bebê alérgico. Será que muda alguma coisa? Óbvio que quem vai responder todas as nossas dúvidas é a nossa gastropediatra, doutora Camila. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, resolvi trazer esse tema para a gente conversar. Eu sei que você já passou por uma introdução alimentar, né? E que a gente tem muitas dúvidas, que a gente tem medo. E, de fato, cada bebezinho reage de um jeito, aceita. Eu sempre brinco, bom de ter... Quem teve 5, 10 filhos devia ter uma experiência excelente, porque eu vivi isso na prática. Um foi de um jeito, bem facinho de comer, e o outro com todos os desafios. Então, o que eu quero trazer para ti hoje? Assim, a introdução alimentar do bebê com alergia é para ser parecida com um bebê que não tem alergia. O que muda é que o bebê alérgico ele tem uma chance maior de fazer uma reação. Então, eu já sei que o bebê tem alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, que é o nosso principal alimento que causa alergia. Quando eu for fazer a introdução alimentar desse bebê, ele tem que ter todos os pré-requisitos como qualquer outra criança, ou seja, uma criança que está apta a começar a se alimentar, que tem aproximadamente 6 meses, e esses 6 meses não é um número mágico, né? A gente vai avaliar se esse neném já consegue sentar no cadeirãozinho, com apoio. Por quê? Porque ele tem que conseguir se defender caso ele engasgue. Se é um neném que já está interessado pela comida, se já não tem tanto movimento de reflexo, de protrusão da linguinha. Então, tudo isso a gente tem que olhar até para ser mais tranquila essa introdução.
E quando a gente realizar quando for ser feita, o pensamento sempre é assim, os alimentos que têm uma chance maior de fazer alergia, eu vou introduzir da mesma maneira. Então, eu recebo muito no consultório, assim, crianças, não, doutor, eu ainda não dei ovo. Porque como ele é alérgico ao leite, o pediatra pediu para não dar ovo. E o pensamento é completamente diferente. Por quê? Porque a gente tem uma janela, de um intervalo, assim, que o nosso sistema imunológico está receptivo, está apto, está aberto a receber essas proteínas diferentes. Que seria de 4 a 7 meses, mas no primeiro ano de vida, o ideal é que entrasse esses alimentos que eu quero que o neném tolere depois. Né? Então, assim, por exemplo, nós que moramos no litoral, muito provavelmente essa criança vai entrar em contato com frutos do mar ao longo de sua vida. Então, é interessante que ela entre em contato com o fruto do mar também ali na introdução alimentar, porque isso vai fazer parte da vida dela. E daí, a questão só é que a gente não vai introduzir tudo junto. Então, por exemplo, vou introduzir o ovo. Lembrando que o ovo, a gente vai introduzir um ovo bem cozido, 10 minutos, para estar bem cozidinho, porque a maioria dos alimentos, exceto o amendoim, quanto mais tempo de cozimento e assado, menos alergênico fica. Então, a gente vai oferecer o ovo, bem cozido, e esse ovinho, a gente vai ofertar, eu sempre brinco, vamos dar o ovo de dia, né? Se qualquer BO que acontece, a gente está alerta, né? Não tá, assim, não aconselho nunca introduzir um alimento novo e alergênico à noite, que o bebê depois vai dormir, né? E tudo é mais difícil de noite, né? Então, eu vou ofertar, aqui, por exemplo, segunda-feira eu dei o ovo. Eu só vou ofertar um outro alimento que eu julgo que é mais alergênico uns 3, 5 dias depois. E quais são eles, né? Então, o ovo, o trigo, a soja, os frutos do mar, né? Então, as nuts, em geral, que nessa fase a gente pode introduzir como pasta, né? A pasta de amendoim, a pasta da castanha. E também esse olhar para as frutas. Então, a gente tem frutas que são mais alergênicas também. Então, por exemplo, uma que a gente sempre começa, né? Que é a banana. Então, banana é uma fruta que tem um potencial alergênico maior. Então, essa banana eu vou dar, vou observar, mas nesse mesmo dia, e 2, 3 dias depois, eu não vou dar outra fruta que também tem um potencial, como, por exemplo, um abacate. Então, é uma banana, um abacate, kiwi, melão, morango, são frutas que têm uma chance maior de causar reação. Então, o que a gente faz no bebê que é alérgico? A gente vai introduzir tudo. Né? A gente não vai ter medo, e isso é muito comum. É muito comum bebês com restrição alimentar por medo dos pais. Os pais têm tanto medo de uma reação, uma nova reação, principalmente aqueles que tiveram uma reação grave, né? Que, por exemplo, fez uma reação que a gente até já conversou, IgE mediada, urticária, mancha no corpo, falta de ar. Esse neném, é claro que os pais vão ficar com medo de dar outro alimento. Quem reagiu ao ovo, o pai vai ter medo de dar o camarão. Mas são proteínas diferentes. E, de repente, aquele organismo não vai reagir. A que reagiu ao ovo não necessariamente vai reagir ao camarão. Então, por isso que a criança merece ser exposta nesse comecinho de vida. Camila, e se a criança tem contato aí com o ovo e aí ela mostra aí algum tipo de alergia que vem pela frente? Tá. Então, vai depender muito do tipo de alergia e da gravidade. Né? Então, assim, entrei em contato com, por exemplo, um bebê alérgico ao leite, entrou em contato com o ovo, ficou mais irritado, teve diarreia, teve assadura, teve sangue nas fezes. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um tempo, lá de 2 a 4 semanas, e o ideal é que a gente reexponha. Se ele teve uma reação muito grave, por exemplo, se ele fez uma urticária grave, uma anafilaxia, muito provavelmente a gente não vai orientar que essa família exponha de novo em ambiente domiciliar. É um nenenzinho que, se a gente pensar em nova exposição, vai ser uma exposição hospitalar. Porque caso ele faça uma reação grave de novo, tu nunca tem como prever se a próxima reação vai ser menos ou mais grave que a anterior. Sim. Então, já é um bebê que a gente não vai orientar a testa de novo. Então, depende muito do tipo de reação. É muito comum reação, às vezes, perioral, porque às vezes pela acidez, por exemplo, da fruta. Fica vermelhinho, mas logo sumiu. Em geral, nesses casos, a gente pede, sim, que reexponha, porque muito provavelmente não é um evento alérgico. Que interessante. E que é difícil, né? A gente fica com medo, e por isso que eu sempre falo que é importante a gente ter do nosso lado um profissional que a gente confia para nos dar a segurança para passar essas fases. Porque, imagina, a criança teve uma reação.
Tu não vai querer dar o ovo de novo, tu não vai querer dar o leite de novo, tu não vai querer, enfim, o que quer que seja. Mas precisa? Precisa, Então, tu Mari. precisa desse apoio também, né? Sim, precisa. E eu vejo isso na prática, no consultório, as crianças que estão... Eu peguei um caso bem interessante, uma criança que teve reação ali entre 6 meses e 1 ano, e ela chegou com 3 anos, com múltiplos alimentos em restrição e bem magrinha. E aí, tá magrinha por quê, né? Baixo peso por quê? É porque tem uma doença de base? É porque é uma alérgica que ainda tem um alimento? Ou é restrição? Ou ela tá passando vontade? Fome em geral não passa, mas assim, crianças em restrição alimentar são crianças em risco de baixo ganho de peso, em risco nutricional, em risco das vitaminas, então tu tem que estar bem acompanhado. E essa criança em especial, a gente foi aos pouquinhos testando. Não, vamos primeiro, foi feito os exames para tentar entender se tinha um risco de uma reação maior ou não, se tinha outra coisa acontecendo. Vamos primeiro leite, vamos nos assados, que é menos alergênico, e fomos nesse processo de introdução. Moral da história, ela não sei se ela tinha alergia antes, isso não tem como saber, né? A história de vida dela lá com 1 ano de idade, mas com 3 anos ela não é alérgica, e a gente introduziu tudo e ela voltou a ganhar peso. Então, o fato dela voltar a ganhar peso me faz pensar que ela estava emagrecida, porque ela não estava recebendo aporte calórico, né? A gente sabe com criança, quando a gente sai de casa, por exemplo, quanta bobagem eles comem, assim, que entra até caloria a mais. Uma criança em dieta, ela está ali limitada, e se porventura ela comeu tudo e faltou, a gente vai ter que correr atrás. Então, é muito importante esse acompanhamento e esse olhar de novo, né? E também porque, Mari, assim, para finalizar, quando a gente fica muito tempo sem exposição a um alimento, o corpo às vezes se confunde. Então, por exemplo, eu fiz uma reação ao leite. O ideal é que em torno de 6 meses a gente teste de novo. Cada caso, vou me avaliar se vai testar em casa, vai testar no hospital. Mas se eu fico sem testar, pode ser que o nosso corpo ele entenda que aquilo não é bom, que aquela proteína não é boa e que eu tenho que reagir. Quanto mais tempo eu fico longe, maior a chance de eu fazer uma reação grave. Então, é por isso que é importante sempre manter o acompanhamento, sempre considerar as novas exposições com consulta, com avaliação do peso, tudo bem objetivo, para poder ir conduzindo essa criança e não deixar ela em risco. Em risco de uma reação por exposição ou em risco nutricional por uma dieta sem necessidade. Eu amei. Muito obrigada por compartilhar tanto também, conhecimento. Obrigada, Mari. Até a próxima. Até, amor. Será que o psiquiatra sempre receita medicamento? Essa é uma dúvida muito constante e óbvio que eu trouxe a nossa psiquiatra para responder. E aí eu quero saber, Carol, bem-vinda novamente. Mas me diz, você sempre receita medicamento? Muito obrigada, Mari. É sempre um prazer estar aqui com você e conversar com o pessoal. E uma questão que eu observo é que os pacientes, quando chegam no consultório do psiquiatra, eles já estão mais abertos e predispostos a receber uma prescrição com medicamentos. Porém, não é algo determinante da consulta psiquiátrica. A medicação é um pilar importante, uma alternativa excelente de tratamento, mas não é algo que vai acontecer certamente, certeiramente, em todos os atendimentos. O grande ponto é que as pessoas relutam tanto para buscar a ajuda do psiquiatra desta especialidade, que no momento em que chegam no consultório já tem inúmeras queixas que vão preencher os critérios para que a gente faça a prescrição da medicação. Então não é que o psiquiatra só prescreve remédio, que esse profissional, né, que nós estamos prontos apenas para prescrever a medicação. Nós temos outros pilares bem importantes que nós já conversamos aqui, inclusive, para o cuidado da nossa saúde mental, que vão fazer parte da prescrição junto com a medicação, mas que eles vêm antes, né? Então, se nós falarmos também de prevenção em saúde mental, os cuidados com o sono, alimentação,
exercício, a nossa rede social, digo, a interação social e não apenas e somente o contato hoje através das mídias, dos dispositivos eletrônicos, tudo isso faz parte da nossa prescrição, dos nossos cuidados. Mas o psiquiatra não vai apenas e sempre prescrever a medicação. Que interessante pensar também, Carol, que as pessoas têm essa ideia de que o psiquiatra vai passar medicação e eu não quero tomar a medicação, então eu não vou. E aí eu deixo agravar a situação para ser obrigada a buscar um psiquiatra e aí entrar com a medicação. Porque se a gente fosse lá nos primeiros sintomas, talvez não fosse necessário e pudesse ir aí para os outros pilares que a gente sabe que existem, né? Justamente, isso acaba reafirmando uma crença anterior de que eu vou receber prescrição de medicamento. E num determinado momento pode ser que receba, e então sim, o medicamento é nosso aliado, mas dependendo também do diagnóstico, do transtorno, não significa que havendo a prescrição de uma medicação, ela vai ser para sempre. Né? Ela vai ser indicada, mas muitos tratamentos têm um período determinado de acordo com a resposta do paciente, e sim, a possibilidade de retirarmos num momento futuro e oportuno a medicação vai acontecer quando o paciente conseguir unir esses outros cuidados, que não apenas tomar o remédio, né, que é algo um tanto passivo, né? Eu tomo um comprimido, eu faço a ação de tomar o medicamento, mas eu espero ele funcionar e agir. E as outras questões que vêm primeiro, elas precisam de mais ação e participação nossa. Né, que é a gente mudar a rotina de horários, de sono, de alimentação, de atividade física, de interação, né? E um outro pilar que a gente não comentou, mas que é importantíssimo também, que é relacionado com a terapia, né? É o nosso exercício e conhecimento das nossas próprias emoções, o nosso autoconhecimento, que também vai fazer parte, muito frequentemente, das nossas prescrições, das nossas indicações, né? De buscar o espaço da terapia com um profissional, da psicologia. Seria muito fácil uma pílula mágica, né? Sim. Porém, não existe essa pílula mágica. E existe medicamentos que vão ajudar, só que nós somos responsáveis também por essa casinha que habitamos. Então, a gente precisa também fazer a nossa parte, né, Carol? Sim, nós somos os responsáveis por essa mágica. Ela pode acontecer. Né? Tomar o remédio e primeiro buscar ajuda. É esse ponto, identificar as suas fragilidades, as suas necessidades de cuidado e buscar as ajudas indicadas, os profissionais adequados para fazerem parte dessa mágica, mas que exige uma ação e uma autorresponsabilidade. E daí, assim, a gente pode incluir outros profissionais aí, como nutricionista, um psicólogo, um educador físico, e também a gente pode, por conta, buscar, né? Fazer uma caminhada, a gente sabe o que é o correto numa alimentação, frutas, legumes, proteína, então beber água, fazer uma higiene do sono, então a gente pode ter uma rede de apoio aí com vários profissionais, né, aquele atendimento multidisciplinar que a gente fala, e a gente pode também ir atrás e virar esse jogo, não sei, a gente está falando aí de um diagnóstico, né, mas eu acho que tudo se enquadra em todos os diagnósticos, né, para o que a gente está falando. E porque tudo a gente precisa buscar pelo simples, né? O simples não significa que seja fácil, mas são hábitos simples. É a hidratação, é a alimentação, o que é o melhor para a gente se alimentar, que a gente sabe. É a comida de verdade, né? Aquilo que vem direto da natureza, não o que está na embalagem. Parece mais fácil o acesso hoje, porque chama ali a comida pelo aplicativo, mas a comida, o simples, o essencial é que vai trazer a saúde. Então, sair para caminhar, não ficar só no sofá, em casa, né? O convite ali
a ficar mais parado, na inércia, né? Então, exige esse movimento inicial. Mas não precisa ser na melhor academia, com o melhor personal. A gente pode ter hábitos simples que vão fazer a diferença na nossa saúde e na nossa saúde mental. E aí a gente fala sobre... a gente vai estar tomando medicamento e nem contato com a luz solar a gente vai ter. Eu tomo medicamento e fico em casa, deitado na cama. Então, assim, como que eu vou mudar isso, né? Como você falou, não existe uma pílula mágica. Existe nós irmos atrás dessa magia e fazer tudo acontecer, né, Carol? Sim, o sol é um remédio, né? A gente precisa se expor à luminosidade do sol, não a das telas, não a da iluminação artificial. A gente acaba recorrendo a outros recursos, inclusive medicamentosos, porque a gente está exposto num ambiente muito artificial. De novo, se a gente retorna para o simples, para o básico, o sol, que quando ele nasce, ele está ali para regular a nossa rotina, o nosso cérebro, o nosso despertar. Quando o sol se põe, lá nos primórdios, no homem das cavernas, o cérebro entendia que era a hora de repousar, de dormir, né? Além de, claro, sem a luz, não conseguia sair, enxergar, caçar, etc. Mas o sol fazia essa regulação. E hoje a gente fica exposto o tempo todo na luz artificial, acaba interferindo nessa autorregulação do nosso ciclo circadiano. Carol, eu adorei. Muito obrigada por trazer essas informações, por dividir tanto conhecimento conosco. E até a próxima. Até a próxima, Mari. Introdução alimentar. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Eu trouxe a Amanda, nossa nutricionista, para falar tudo sobre esse tema. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada, Mari, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre esse assunto que é bem importante, que é uma fase bem desafiadora na vida das famílias e dos bebês também. Eu sempre falo que a gente tem que se preparar para esse momento, né? Porque quando a gente tem conhecimento, quando a gente está segura do que a gente vai fazer, o processo flui. Mas assim, o que a gente precisa saber? O básico aí, o beabá da introdução alimentar. Compartilha conosco. Vamos lá. Eu gosto bastante de falar isso também sobre essa preparação, porque cai como uma grande novidade, né? O bebê vem mamando durante os primeiros 6 meses de vida e basicamente de uma hora para outra a gente começa a oferecer comida. E aí fica naquela dúvida, o que vai fazer? Por onde começa? O que prepara primeiro? Pode botar sal, não pode botar sal? Que tempero que pode? Então é muito detalhe, né? Então eu gosto muito de começar falando que a gente precisa se informar. Então eu gosto muito de sugerir que a família procure se entender, procure um pouco mais de informação antes do bebê começar a comer. Porque, como é muita experiência nova, às vezes uma coisa que a gente não faz legal ou que tem uma conduta que não é tão agradável para a criança, já pode significar um caminho não tão legal para o bebê nessa fase. Então, já começar sabendo o que está fazendo, eu acho super fundamental. E dali a gente vai partindo, né, para vários pontos importantes. O básico, assim, idade, né? As principais dúvidas quando começar a introdução alimentar, o que nos guia para dizer que essa criança pode, né, começar a introdução alimentar, sal, sim ou não, e a forma de ofertar o alimento. Perfeito. Idade, a gente preconiza 6 meses, que o bebê complete 6 meses de vida, e sempre combinando com os sinais de prontidão. É bem legal fazer esse acompanhamento com o pediatra que acompanha o bebê e com a nutri que vai acompanhar o bebê também. Porque tem bebês que com 6 meses não estão com os sinais de prontidão bem estabelecidos. Então vale a pena a gente atrasar um pouquinho, esperar uns dias, deixar o bebê se desenvolver bem, para aí a gente começar e ter uma experiência bem legal. Então, sempre com 6 meses, mas avaliando esses outros pontos. Em relação a como começar, né? Eu sempre gosto de falar que a gente vai começar por comida, né? Então, comida de verdade mesmo. Então, a gente vai começar sempre, eu gosto da primeira semana ir testando. Então, um dia a gente oferece um vegetal, outro dia a gente oferece uma fruta. Não tem aquela regra que tem que ser uma coisa ou outra. A gente vai testando, vai vendo como é que vai sendo para a família, para o pai, para a mãe, para a pessoa que vai oferecer. E principalmente para o bebê, que é o nosso principal ali naquele momento.
Em relação ao sal, a gente não oferece sal para o bebê nesse primeiro momento, né? A gente começa a oferta do sal depois do primeiro ano de vida. Isso é muito importante pela questão de paladar e pela questão de não sobrecarregar o organismo do bebê. Vamos pensar que é um organismo pequenininho, que tem necessidades nutricionais também menores do que o adulto, então não há necessidade do sal, mas os temperos estão super liberados. Então, salsinha, cebolinha, aqueles temperinhos que dão aquele sabor de comida de casa, tudo super liberado. Em relação à forma de oferecer a abordagem, eu acho que é um assunto bem, assim, com muito detalhe, e que gera muita dúvida também. No consultório, eu escuto muitas dúvidas das famílias falando assim, eu sei que de tal forma é mais certo, mas eu tenho um pouco de medo, eu prefiro fazer amassado, eu prefiro fazer em pedaços. Então, eu vejo que tem muita dúvida e acaba também tendo uma pressão muito grande que tem que ser de tal jeito. E eu sempre gosto de falar assim, o que a gente tem que pensar é que tem que funcionar para a família, né, para o cuidador, para quem está oferecendo essa comida para a criança, e principalmente tem que funcionar para o bebê. Então não adianta a gente falar o mais certo, o mais correto é fazer em forma de pedaços e o BLW. Ou dizer não, o mais certo é oferecer tudo amassadinho com um garfo. Mas a criança, quando a gente quer o BLW, a criança não quer pegar as coisas com a mão. Ou o contrário, quando a gente quer fazer amassadinho, a criança não abre a boca de forma nenhuma para colocar a colher. Só se ele pegar e levar até a boca. Então, não adianta a gente colocar regra, né? A gente tem que sempre entender o que vai funcionar naquela família em específico, né? Para que esse bebê, de fato, receba o alimento da forma com que ele se sente mais confortável. E daí esse é o ponto inicial. E a gente vai ajustando, vai vendo como é que a gente consegue fazer e vai respeitando a criança também. Que legal. E eu vejo que muitas pessoas, muitas famílias oferecem, vamos pegar aí um alimento, a batata. Deu a batata para a criança cuspiu. Ela não gosta de batata. Mas assim, pra gente dizer que uma criança não gosta de batata, a gente precisa de um caminho, né? Até chegar né, realmente ela não come batata. Então, como que você orienta as famílias nesse sentido? Perfeito. Isso é bem engraçado, porque os bebês, eles fazem muita careta, né? Porque é um sabor que a criança nunca sentiu na vida. Então, um sabor, uma textura. O alimento vai entrar na boca e a criança fala, nossa, mas vai pensar, mas o que é isso? Que coisa esquisita. Então, a tendência é fazer careta, é colocar pra fora. Especialmente quando a gente começa, os bebês têm um reflexo de proteção, que é colocar a comida pra fora. Eles vão perdendo isso nessa fase inicial. Então, é muito comum. E algumas pessoas, algumas famílias entendem assim, ofereci tal alimento e a criança fez careta, colocou pra fora, então não gostou. Mas eu sempre falo, mas a criança nem sabe, ele nem sabe nem o que é gostar e não gostar, sabe? Então, de fato, a gente precisa oferecer esse alimento de várias formas, testar a forma de preparação. Então, a gente ofereceu cozido em água, por exemplo. Então, quem sabe a gente faz ele cozido no vapor, depois a gente coloca um temperinho diferente, assa no forno, oferece em pedaço, a gente faz usa air fryer, usa outros utensílios de casa e oferece de formas diferentes para essa criança. Então, a gente precisa colocar ele em contato, porque o que acontece muitas vezes também, a gente oferece uma vez, a criança não aceita ou faz careta e nunca mais entra em contato. Então, essa criança muito possivelmente não vai gostar desse alimento. Então, a gente precisa dar essa experiência para a criança. E entender que essa fase inicial vai ter careta mesmo, vai colocar para fora, vai fazer bagunça e tá tudo bem. E, claro, sempre lembrar que se essa criança te ofereceu várias vezes e a criança não gostou, tá tudo bem, porque ninguém gosta de tudo, né? Então pode ter alimentos que ela não vai gostar mesmo. O outro ponto que eu acho essencial a gente falar é que as mães, principalmente, criam muitas expectativas. O bebê vai começar a comer, vai ser assim, 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 compra tudo lindo e maravilhoso, mas é um processo, até uma idade X é um processo. Então, assim, acho bem legal a gente falar sobre a questão da expectativa. Eu acho que a maternidade é isso, né? É expectativa em todos os aspectos possíveis. E o que a gente entende? A gente vê muito, compara muito, né, em vários aspectos da criação de um filho. E com a alimentação,
não é diferente. Então a gente olha muito bebês que comem super bem, que desde o primeiro momento comem muito bem, que aceitam, que mastigam, abrem a boquinha e comem, fazem, que gostoso. Mas não é isso, né? Tem bebês que começam a comer de fato lá pelos 8, 9 meses, que, como eu falei, cria uma expectativa de oferecer no BLW, a criança não quer levar a comida com a mão até a boca. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o que esperar, e esperar que o bebê demora para comer, demora para se acostumar, vai mudar as fezes, vai às vezes ter um pouquinho mais de cólica, vai ter dias em que vai comer muito bem, a gente pensa, nossa, agora vai engrenar, aí passa no outro dia já não come mais nada. Então é um processo, e é muito legal a gente pensar que a criança vai ter esse tempo do que criar uma expectativa que vai ser lindo desde o início, porque geralmente não é, né? Ao contrário. Eu amei. Obrigada por compartilhar essas informações conosco e até a próxima. Obrigada. Quando deve acontecer a primeira consulta oftalmológica da criança? Quem vai nos explicar tudo é a Jaque, que é especialista nesse assunto. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui conversando com vocês e esclarecendo essas dúvidas tão importantes para as mamães. É verdade. E é um assunto que gera realmente muitas dúvidas, né? Porque a gente quer estar fazendo tudo certinho com as nossas crianças. E aí vem a pergunta: quando que eu devo levar a minha criança para a primeira consulta oftalmológica? Conta para nós. Então, o recomendado é que a primeira consulta oftalmológica de rotina seja entre 6 meses e 1 ano de idade. Quando a criança nasce, é realizado o teste do olhinho na maternidade. Se esse teste estiver normal, então essa criança é acompanhada pelo pediatra todos os meses até os 6 meses. O pediatra, nas consultas de rotina, faz o reflexo vermelho. Se ele detecta alguma alteração, ele vai nos encaminhar essa criança antes, mas se estiver tudo bem, então a primeira consulta oftalmológica de rotina é a partir dos 6 meses de idade. Então, entre os 6 meses e 1 ano é a primeira. E o que acontece nessa consulta? Gera muitas dúvidas, né? Vai dilatar a pupila, não vai? O que vocês vão averiguar? Conta para nós. Então, a partir dos 6 meses, a gente já consegue avaliar o grau que essa criança tem. É importante esclarecer que todas as crianças têm um determinado grau e a gente tem que acompanhar para ver se esse grau está adequado para a idade ou não. Então, conforme esse olho vai crescendo, a tendência é que a gente espera que esse grau vá diminuindo. Então, é uma hipermetropia fisiológica que a gente fala. Então, quanto mais nova a criança é, maior essa hipermetropia pode ser, só que ela tem um limite. Então, nessa primeira consulta, a gente já avalia se ela está dentro dos limites ou não, ou também se essa criança tem alguma tendência a desenvolver miopia, ou se tem algum grau mais alto de astigmatismo, que eles já podem ter com essa idade. E a gente fica sempre pensando, como a criança, o bebê não vai saber responder, né? Se está enxergando a letra ou não. Como que é feito assim esse trabalho para ter essa resposta, para ver a questão do grau, enfim? Então, a gente faz o exame de uma forma bem objetiva. A dilatação das pupilas é uma parte fundamental da consulta, então eu sempre costumo dizer para os pais que não existe fazer uma consulta de uma criança para avaliar grau sem a gente dilatar as pupilas. Então, a partir do momento que a gente dilata as pupilas, eu, com o aparelho que a gente usa, consigo ver objetivamente esse grau. Ela não precisa me informar, sou eu que determino. E outra coisa muito importante em relação à dilatação das pupilas, que é uma coisa que gera uma certa angústia para os pais, é que a gente precisa fazer a dilatação das pupilas para a gente poder fazer o mapeamento de retina, que é o exame de fundo de olho, que é o exame que a gente consegue detectar os tumores, como o retinoblastoma, por exemplo. Olha que importante, né? Quanta informação, em tão poucos minutos aí a gente já teve. E aí pensando depois dessa primeira consulta, a gente sabe que cada caso é um caso, então cada criança vai ter ali uma demanda, né? Alguns vão precisar de um tratamento, alguns já estão liberados, mas assim, na maioria dos casos, como que você passa para os pais? Quanto tempo vocês precisam voltar? Até que idade tem que vir de tanto e tanto tempo? Como que funciona essa parte? Então, essa primeira consulta vai ser entre os 6 meses e 1 ano. Se dentro dessa consulta eu verificar que esse grau dessa criança está adequado para a idade, que ela não tem nenhum outro problema, nenhuma outra alteração, geralmente eu deixo um retorno para 1 ano, né, uma nova consulta em 1 ano,
Mas se ela tem um grau limítrofe ou se ela já precisa usar óculos nesse primeiro momento, então a gente reduz, né, esse espaçamento entre as consultas. Então, normalmente, se é uma questão de grau, de óculos, eu prescrevo os óculos, peço um retorno da criança com os óculos para ver se ela está se adaptando, ver como ela está fixando melhor esses objetos, que a gente faz aquela detecção ali num primeiro momento na consulta, e a partir disso a gente determina essa periodicidade. Mas geralmente se a criança não tem nenhum problema, eu peço uma consulta uma vez por ano. E para o resto da vida é assim? Uma vez por ano? Então, normalmente se a criança tem esse grau de hipermetropia, ou se ela já tem miopia ou astigmatismo, que ela vai precisar de óculos, eu sempre peço um retorno de 6 em 6 meses, porque como eles estão em crescimento, o tamanho do olho também muda. Então, em 6 meses, esse grau já pode mudar, e a gente vai precisar reajustar essa receita dos óculos. Se é uma criança maior, já uma criança ali na pré-adolescência, que ela já está com um grau sem um aumento progressivo nas últimas consultas, a gente pode espaçar uma vez por ano. A gente sempre fica pensando, eu usei óculos a partir dos meus 2 anos, e a gente sabe que tem muitas crianças que precisam usar óculos. Hoje em dia tem muitos modelos, e isso facilita também, né, doutora, a adaptação das crianças. O que você vê no consultório? As mães comentam que foi tranquilo, desafiador? Geralmente, quando a criança é muito pequenininha, por exemplo, um bebê menor de 2 anos, os pais ficam muito assustados quando eles recebem essa notícia que a criança precisa usar os óculos e eles acham que elas não vão se adaptar. Só que geralmente são as crianças que se adaptam de uma forma mais fácil e mais rápida. Por quê? Porque quando elas colocam os óculos, elas começam a enxergar bem de verdade, porque uma criança ela não sabe informar se ela está enxergando bem ou não. Se ela nunca corrigiu aquele problema de visão que ela tem, aquela visão que ela está tendo até o momento é o normal para a cabeça dela, para o cérebro dela. Então, quando eles colocam os óculos, eles começam a ver tudo mais nítido, eles não tiram, inclusive eles choram para tirar os óculos na hora do banho ou na hora de dormir. Que legal! É. E uma criança que na primeira infância ele usa óculos, vai ser uma pessoa que vai usar óculos pro resto da vida? Depende do problema. Então, o que a gente sabe, né? Que a hipermetropia, que é esse grau mais fisiológico que eles costumam ter, se ela estiver um pouco acima do normal para a idade, a tendência é que quando eles cheguem ali na parte da pré-adolescência ou adolescência, esse grau comece a diminuir, tá? A miopia é o contrário, e a nossa preocupação maior hoje, também em relação pela questão das telas e do comportamento hoje ambiental das crianças, é que a miopia, se ela surge cedo, a tendência é que ela aumente até essa criança parar de crescer. Então, até esse olho estabilizar, que vai ser lá entre 18 e 21 anos, mais ou menos. E são pessoas que podem fazer cirurgia depois? Quando o grau estiver estável, quando eles forem adultos, sim, a gente sempre recomenda, né, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, né, que a partir dos 18 anos, se esse grau estiver estável há pelo menos 1 ano, a gente já possa indicar a cirurgia. Que interessante. E crianças, tem casos de cirurgia? Para correção de grau, não. Justamente porque como esse olho ainda vai crescer, esse grau ainda vai mudar, porque justamente o que determina normalmente, o grau que a criança tem é o comprimento do olho, o tamanho em comprimento e o formato da córnea. Então, enquanto eles estiverem crescendo, esse grau ainda pode mudar. Entendi, adorei. Obrigada por dividir tanta informação conosco e até a próxima. Até a próxima. Você sabe quais são os direitos dos pais? Eu trouxe a nossa advogada aqui para falar sobre esse assunto e nos trazer essas informações. Bem-vinda, doutora Maiara, ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. Muito se fala do direito das mães, né? E às vezes os pais acabam sendo esquecidos. E às vezes é muito curioso as pessoas chegarem ao se separarem e falarem: então quer dizer que a criança vai ficar com a mãe, né? Não é presumido por a criança, né, por ser mulher, ter a preferência da guarda. Um dos direitos dos pais é ter a guarda dos filhos. Então, não se presume que numa questão de uma separação, a mãe que vai ficar com a guarda da criança. O pai também pode ser o guardião do filho. Por exemplo, se existe alguma conduta desabonadora da mãe, se a mãe negligencia os cuidados, se existe algum abandono ou alguma situação que coloque a criança em risco, o pai será o indivíduo
indicado como melhor preservar o interesse das crianças. Então, a guarda será do pai. Então, um dos direitos também é ser o guardião. Só que quando os pais, né, se separam e a guarda não fica com o pai, não quer dizer que ele não tenha outros direitos em relação a seus filhos, como, por exemplo, a convivência, né? Ele tem o direito de conviver com o filho, de participar ativamente da educação, do crescimento. Então, conviver com o filho é outro direito. Além de conviver com o filho, o pai tem o direito de supervisionar para verificar se os interesses da criança estão sendo preservados. Por exemplo, voltando ali ao caso da negligência. Se a mãe, primeiramente, ficou com a guarda, mas existe alguma situação que no decorrer da guarda da mãe, desabone ela, ou tem alguma conduta que faça a gente questionar se ela está preservando os interesses da criança, o pai tem o direito de inverter a guarda, de pedir a guarda do filho. Então, essa supervisão também é um direito do pai. Outra questão também muito importante é que, ainda que a mãe seja guardiã da criança, ela não pode omitir situações, informações da criança, médicas, pedagógicas, das atividades extracurriculares que a criança faz. O pai tem o dever e o direito de estar participando das informações e do dia a dia do filho. E se existir alguma situação em que a outra parte omita alguma informação ou prejudique a participação do pai no desenvolvimento daquela criança, o pai tem o direito de através da lei da alienação parental, pedir que a mãe, né, no caso, sofra algumas sanções, como, por exemplo, inverter a guarda, ou ampliar o direito de convivência desse pai que está sofrendo alienação, ou ainda a parte alienadora sofrer multa, ter um acompanhamento de uma psicóloga para a família, para que essa situação não se repita. Então, são vários direitos do pai. Então, os direitos do pai não se resumem apenas à questão financeira. É verdade. E quando a gente pensa na questão de aniversário, Natal, datas comemorativas, quais são os direitos do pai nesse universo aí de datas? As datas festivas e comemorativas, elas têm que ser divididas. Por exemplo, Dia dos Pais com o pai, Dia das Mães com a mãe. Aniversário da criança. Se a relação dos pais não permite que eles realizem a festa de aniversário da criança junto, é indicado que eles dividam. Ano par com a mãe, ano ímpar com o pai. Para que ambos tenham esse momento especial com o filho. Assim como aniversário da mãe com a mãe, aniversário do pai com o pai, daí Natal com um e Réveillon com o outro, alternando sucessivamente nos anos seguintes, e as férias divididas. A primeira semana com um, primeira semana com o outro. Preservando também, se é férias de final do ano e o Natal é com a mãe e o Réveillon é com o pai, então esse período de férias que seria o Natal com a mãe e o Réveillon, que é o período de férias com o pai, para dividir de forma igualitária e ambos terem um momento de lazer também com os filhos, né? E isso é tudo ajustado, organizado entre os pais ou precisa de ter algum profissional, um advogado, enfim, alguém para organizar tudo isso? A gente sempre indica que, por mais que seja uma convivência amigável e os pais consigam realizar um acordo, que exista um profissional especializado em direito de família para direcionar. Porque tem muitas pessoas que acabam, eu não quero me incomodar e para me livrar dessa situação eu vou concordar com tudo que ela fala. Só que daí depois, né, ou com tudo que ele fala, e depois na hora de verificar, perdi o direito de Natal com meu filho, daí eu vou ter que entrar judicialmente para rever só essa questão. Então o mais importante é que, por mais que tenha uma situação amigável entre os pais, que seja feito com um profissional e, se for tudo ok, perfeito, só homologar na justiça para que tenha a validade daquele acordo, porque se não for homologado e o Ministério Público e o juiz não verificarem se as situações ali acordadas preservam o interesse da criança, eles não vão homologar, então não vai ter validade. Então, se for levado e homologado, o acordo está valendo. E quando a criança tem a capacidade de escolher? Isso é bem importante. Toda a questão que envolve crianças, né, a gente sempre pede a oitiva da criança através de um estudo psicossocial. Uma psicóloga ou uma assistente social vão entrevistar a criança de forma lúdica, sem ela entender que está sendo abordada sobre essa questão. E é verificado, sim,
a opinião da criança, só que ela é relativa, não quer dizer que é absoluta, porque criança, obviamente, eu te prometo um presentinho e não sei o quê. Será que ela vai falar com a emoção ou com realmente tá apta a escolher? Então, vai ser levado em consideração a opinião da criança, só que não quer dizer que essa vai ser a escolha que vai ser levada ao processo, que vai ser acordada pelo próprio juiz. Então agora tá chegando o Dia dos Pais, né? E eu queria entender como que funciona essa questão. Se não foi combinado, estipulado, o pai, mesmo assim, tem direito de passar com a criança no Dia dos Pais? Sim, na verdade é indicado que ambos os pais sempre tenham um bom senso, então por mais que tenha esquecido de colocar no acordo a data festiva dividida, vale o bom senso, é Dia dos Pais, não vamos privar a criança de estar com o pai dela, né, até porque isso não só prejudica o pai como também a criança. Então o mais indicado é que, ainda que não seja estabelecido, seja sim flexionado e permitido que o pai participe da vida do filho, permitindo que ele usufrua do Dia dos Pais com o filho. Que legal. E também a gente tem aí as festinhas na escola, o pai pode ir tranquilamente, mesmo que seja o dia da criança estar com a mãe, ele pode ir na festinha e depois levar a criança para a mãe. Isso acontece também? Com certeza. O pai tem o direito e o dever de participar da vida do filho, inclusive as atividades escolares. Então, ainda que ele não seja o guardião, ele tem o dever de participar da vida do filho, ir na escola, verificar as notas, participar do grupo escolar, que às vezes os grupos colocam só as mães, mas não, ele pode pedir sim para ser incluído nos grupos escolares, até para receber as informações didáticas sobre o filho e estar envolvido no ambiente escolar também. Então é super indicado que ele participe o máximo possível. Eu adorei. Obrigada por dividir tanta informação conosco e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada.